E aí, pessoal, mais uma vez aqui no nosso Periscope. Bastante tempo que eu não conversava com vocês, mais ou menos aí desde dezembro foi a última vez que eu estive por aqui, e desde lá muita coisa mudou. A verdade é essa. Tô vendo muita gente conhecida, tô vendo gente nova. Bom saber que a bagunça tá grande, Mário. De fato, eu preciso arrumar aqui. Mas se eu for esperar pra arrumar a bagunça antes de fazer a transmissão, aí demora, é complicado. Inclusive que eu trabalho aqui, né? Eu trabalho e faço tudo aqui, então é papel, ó, é papel pra cima e pra baixo. Até na minha cama tem papel, nessa outra cama que eu tenho nesse quarto, é uma confusão. Mostra essa bagunça pra galera, cadê? Aqui, ó. Ali, ó. Eu nem ia falar sobre a FT, mas aqui, ó. Se isso daqui servir de motivação para alguém, é o capacete que eu uso nas minhas inspeções. Mas vamos lá, sem comentários. Quem viu minha última transmissão aqui, viu que eu falei muito sobre TRT11 e TRT24. Foi em dezembro, eu estava revendo as últimas que eu fiz. E eu posso falar uma coisa a vocês. Quem naquela época se preparou para TRT11, quem se preparou naquela época para TRT24, com um foco no que viria em 2017, meus parabéns. Ainda que essa pessoa não tenha obtido uma boa classificação, detalhe que eu devo ressaltar aqui, TRT11 foi uma prova bem difícil e TRT24 foi uma prova também chatinha. A média lá em Campo Grande foi um pouquinho melhor que em Manaus. Valeu, galera, manda esses coraçõezinhos aí. A média lá em Campo Grande foi um pouco melhor que em Manaus, mas ainda assim a média foi relativamente mais baixa, ou deve ter sido relativamente mais baixa do que outras que a gente viu aí por tribunais Brasil afora. As bancas, elas continuam vindo com uma tendência muito forte em cobrar jurisprudência, súmulas e OJ do TST. E é pra fazer com... Mas não vai ser sobre a FT não. Botar o capacete aqui só pra... Pronto. Pera aí. Capacete tem que ser com a jugular. Pera aí. Deixa eu pôr aqui. Caraca. Pera aí. Pronto. Capacete tem que ter jugular. Se não tiver jugular, não previne o risco, não é EPI. E aqui para quem quer motivar-se é FT, mas eu não vou falar sobre FT hoje não. Olha só, já falo sobre português. E a prova do TRT da 24ª região foi uma prova complicada, cara, porque as pessoas esperavam uma tendência de banca, veio outra e... Joga no grupo dos coaches, a gente faz tudo para aparecer nessa internet, né? Mas se for para motivar essa galera, eu faço mesmo. E foi uma prova que muita gente que se deu bem em Aracaju achou que havia caído de produção. Aí hoje mesmo eu falei com a menina, como é que uma pessoa que fez 45 pontos, fez 45 questões na verdade, né? Em Aracaju, estuda ainda 3 para 4 meses e tem um desempenho pior em Campo Grande. É relativamente simples explicar isso, que as bancas, elas têm cada vez mais se refinado na forma de cobrança, é o que a gente pode supor, e eu já respondo, Messias, e quando a gente se refere a uma nota no absoluto, a gente não está refletindo bem o que a banca pode vir a cobrar numa determinada prova. Por quê? Porque o que garante essa nota é o aspecto relativo, ou seja, você com relação aos outros candidatos. Muita gente se desmotivou com Campo Grande, muita gente se desmotivou com Manaus, que foi uma prova difícil. A gente já poderia prever que seria uma prova difícil porque não havia discursivas,
Então, assim, uma pessoa que tenha pensado que Manaus seria mais fácil se enganou. Ela foi relativamente menos complicada porque não tinha discursível, você não faria uma redação, mas você teve que se desdobrar em uma prova complexa. Eu tive ainda dificuldade em algumas questões que eu fui resolver e no fim das contas, a pessoa que eventualmente tenha pensado, em primeiro lugar, que iria melhor necessariamente entre um TRT e outro e se deu mal, talvez tenha se desmotivado. Eu deixo o recado, não vamos pensar por aí, vamos pensar em cada prova como sendo um objetivo pré-definido. E outra coisa é quem se manteve estudando e quem se mantiver estudando daqui em diante vai, por exemplo, poder pegar uma prova de TST, que na minha opinião é um dos melhores tribunais do Brasil para se trabalhar, e vai eventualmente pegar uma prova de TRT-11, perdão, TRT-11 não, MPU, a menina falou TRT-11, eu me influenciei, MPU. A pessoa pode dizer, ah, professor, MPU tem outras matérias. Tem, mas é uma prova atípica para quase toda e qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa que hoje está por dentro das matérias do MPU. E aquele que tiver com um ciclo bem fechado em termos de TRT, seja da área administrativa ou da área judiciária. Valeu, Mário. Um abraço, guerreiro. A gente se fala. Seja da área administrativa, da área judiciária, aquela pessoa que tiver com um ciclo bem feito para TST, quando chega ao MPU, ela tem condição de eventualmente se colocar bem. Por quê? Porque há um tempo entre o edital e as provas. Tami falou do TRF1, talvez o maior tribunal em área de abrangência no Brasil, vai do Amazonas à Bahia, pegar aqui Mato Grosso também, é uma outra possibilidade para quem eventualmente se mantiver estudando para TST. O que é que eu percebo? Eu percebo que as pessoas elas são movidas a boatos. Então, quando há um boato, quando há uma novidade, quando há alguma coisa que mexa com o cenário, as pessoas voltam a estudar. Mas eu apareço aqui de novo para dizer, quem se mantiver estudando provavelmente vai pegar uma grande oportunidade de prestar concursos em nível de analista. TRF da primeira, TST e MPU. Auditor da Receita junto com o auditor do trabalho está uma pauta relativamente complicada, deve ficar para o ano que vem. AFT só 2018, não aposto em AFT antes. Há pessoas que dizem que vai sair aqui ou ali, eu não sei. Então assim, se alguém lhe disser vai sair AFT, por gentileza pergunte a essa pessoa qual é a fonte, confirme se for possível e claro, traga a informação para a gente repassar. Informação a gente nunca guarda. Mas eu não acho que deva sair no curto prazo. Penso que uma pessoa que hoje comece a se dedicar para um concurso como a FT, ela ainda teria chance de competir. Justamente porque a gente tá falando de uma prova muito complexa e uma prova cujo conteúdo é muito vasto. Além de, claro, aprofundar em algumas matérias. A AGU deve estar na mesma vala comum do Executivo. Então não é só o Ministério do Trabalho e a Receita. A própria Polícia Federal, que não tem tantas amarras para fazer concurso, ainda está tentando viabilizar o seu edital. Aí vai entrar em outros concursos que eu não acompanho, PRF, que eu também não sei exatamente como anda, mas PFN, que também é da AGU, Ministério do Trabalho, carreiras do ciclo de gestão. Tudo que é executivo hoje está um pouco amarrado, infelizmente. Eu colocaria como sendo certa a seleção do TST, do MPU e, como o Tami bem lembrou, do TRF da primeira região. Naturalmente, a gente não deve esperar por editais, certo? A gente deve se manter estudando. Boa noite, Patrícia. Vai prestar MPRN em breve. O ciclo do aluno médio deve envolver as matérias que a gente sabe que vai cair, quais sejam: trabalho, processo de trabalho, constitucional, administrativo, raciocínio lógico, português, notícias de tribunais de justiça. Eu não acompanho em regra. Eu não tenho como
visualizar tudo, mas eu sei que os boatos estão fortes para TJ, Santa Catarina, Alagoas eu já ouvi, Pernambuco, claro, saiu São Paulo, saiu Minas Gerais. TJ não é bem a minha área, mas eventualmente a gente toma conhecimento. E claro, as minhas redes sociais eu sempre veiculo notícias de vários concursos. Se a FT, raciocínio lógico para FT é muito pesado. Veja bem, em 2010 teve pessoas ficando na primeira fase, pessoas que conseguiriam uma nota muito boa, mas ficando na primeira fase porque elas não fizeram a mínima em raciocínio lógico. Ou seja, pode eventualmente ser uma matéria na qual você não consiga obter o mínimo, se vier ESAF. Se vier CESP, para minha felicidade, talvez para sua felicidade, você pode ali traçar uma estratégia e eliminar determinadas matérias, determinados assuntos, mas eu não apostaria que seria CESP, entendeu? Então tem que ter muito cuidado, a gente tem que estudar, eu sempre digo o conteúdo, tá? A gente não está estudando para a prova ainda. Então, quem está estudando hoje para um concurso que não tem edital, isso, galera, serve para toda e qualquer banca, todo e qualquer cargo. Se você não está estudando para uma prova cujo edital já está aberto, foque em conteúdo, foque em estudo para você acumular conhecimento. Você não está fazendo estratégia de prova, você não está fazendo estratégia de reta final. Estude para aprender, estude com um pouco mais de qualidade. Para quem eu acompanho, e algumas pessoas aqui que estão me seguindo nesse momento, que estão vendo nossa transmissão, eu já acompanhei, ou estou acompanhando no momento, é muito distinta a realidade de quem está fazendo um estudo de reta final, aquele que está ali, faca no pescoço, a prova chegando, de quem está fazendo um estudo de longo prazo. A realidade é completamente diferente. Claro, existem estratégias que devem ser adotadas em cada uma das circunstâncias, mas se você está com medo de português agora, se você está com medo de raciocínio lógico agora, se você está com medo de economia do trabalho, de penal, processo civil ou qualquer outra matéria agora, e se você não tem um edital em aberto, eu só digo três palavras para você: você está lascado. Você tem que começar de amanhã um estudo sólido nessa sua dificuldade. O que eu mais vejo nas redes sociais são pessoas que adoram direito do trabalho estudando o quê? Direito do trabalho. E processo civil, que geralmente quem é da área trabalhista não gosta. O cara não sabe. O cara não sabe, tem a chance de estudar no longo prazo, também não estuda. E aí, negão? Top. Chega na prova, dança. Dança por quê? Porque o cara não estuda o que precisa, só estuda o que gosta já fecha, e aí? Numa prova que você não pode errar, entendeu? E hoje, naturalmente, ninguém quer errar, quanto mais quando a gente vai falando em analista de TST ou TRF. Então, assim, é muito perigosa essa ideia de ficar pensando em matéria hoje, quando a gente não tem edital. Se você não tem um edital em aberto, dê o sangue para superar aquela dificuldade que você tem na matéria que lhe amedronta. Estude até que o difícil pareça fácil. Não foi o que eu fiz. Não foi o que eu fiz. Me arrisquei porque era CESP, porque passei, mas hoje reconheço que fiz muitas coisas erradas. Poderia ter encurtado bastante meu caminho se tivesse tomado decisões corretas. Para que o capacete? No começo a gente teve uma resenha que motivou o uso do capacete, mas não é porque exista nenhum risco aqui em casa não. Então é isso, pessoal, dá aí mais um minuto para quem quiser fazer alguma última pergunta, pauta livre, pauta aberta. Se faltou alguma coisa de eu falar, por favor, pergunte agora. Já que está demorando a ouvir a pergunta, o capacete é para motivar quem estuda para FT. Tá vendo aqui o brasão, fiscalização federal. Quem estuda para FT vai se ver nesse capacete. TRT12 não, TRT12 não sai, viu? Na minha opinião não sai. Cada vez mais tá enrolado. Inclusive eu soube que estão chamando listas de outros tribunais. Tá? Não sou engenheiro, sou formado em Direito e Administração. MPU, Economia do Trabalho, você estuda por PDF, tá? Livro, raramente você vai encontrar. Se encontrar, você vai encontrar livros
de ordem mais técnica universitária. Como se a AFT é inconciliável com a MPU? Em princípio não. Tanto para a área judiciária quanto para a área administrativa, você vai ter muitas similaridades. É claro que você vai ter aí também muitas matérias diferentes. O que é que você deve fazer, na minha opinião? Você deve tentar conciliar o que você precisa fazer para um cargo com o que precisa fazer para outro. É lógico que você tem que tentar, no curto prazo, conciliar as duas áreas. Eu acho que a FT e a MPU eles não vão ter interseção. Então, eu focaria no MPU no curto prazo. Assim como o Marcelo, eu focaria no MPU. A receita não deve sair no curto prazo. Então, assim, a minha estratégia é sempre focar mais no que vai vir no curto prazo. Claro, o que eu estou me referindo a vocês hoje, eu estou me referindo para 24 de abril de 2017. Pode ser que eventualmente a gente esteja falando outra coisa na semana que vem, porque os fatos mudaram. Mas hoje eu tendo TST, tendo MPU, tendo TST, MPU, TRF da primeira região, para falar de cargos de analista federal, eu vou me preocupar com o cargo que vai sair em 2018, eu, Daniel Cavalcante Magalhães, não faria isso. Agora, claro, você vai encontrar aí diversas pessoas dizendo que cada uma estratégia diferente. Eu focaria no que é essencial agora e deixaria o que é do futuro para o futuro. Está na Bíblia, cada mal no seu dia. Mas aí vai de cada um conseguir refletir e pesar o que fica melhor para si. Manda os coraçõezinhos aí, mais 3 perguntas para quem tiver, ou alguma que eu não tenha respondido, o texto passa muito rápido. Edital sintetizado. Eu não sei a diferença entre sintetizado e esquematizado. Deve ser a mesma coisa. É um edital que, na minha opinião, divide os pontos, marca lá conteúdo, doutrina, revisão, questões. Eu acho uma boa. Muitas pessoas que veem um edital sintetizado e antecipam aquilo dali como sendo sua rotina de estudo, conseguem estudar daquela forma e nem precisam de um coach, nem precisam de um planejamento mais denso. Eu acho que pode ser uma boa. Para pessoas que não precisam da cobrança do coach, não tem mais dúvidas que o coach possa orientar. Eu acho que um edital sintetizado, sistematizado, esquematizado, nas 1000 ADOs que tem aí, eu acho que pode servir muito bem. Cadê o livro aqui? Eu tenho um livro de Ricardo Rezende, ele me mandou dia desse. Livro eu recomendo ele, e PDF eu recomendo Antônio Daudi lá no Estratégia. Eu não acho que você deve estudar por 2 fontes, tá? Você deve estudar por uma fonte apenas. Então, assim, quando a gente se refere a AFT, ou um bom livro, ou um bom PDF, ou um bom PDF, ou um bom livro. Estudar pelas 2 fontes eu acho furada. O colega perguntou AMT, deve ser AFT. Eu não sei exatamente qual era a pergunta. Repita aí, é a última de hoje. Para encerrar, que já vão com 20 minutos. Quem gostou do capacetezinho, estude, que chega a sua vez. Por que furada? Cara, eu acho, são vários motivos, mas a matéria é longa. Então, assim, você vai demorar tempo para ler um PDF do Estratégia. O PDF do Estratégia, ele passa por conteúdo, passa por legislação, passa por questão, ele sistematiza o que você tem que fazer. Você tem PDF aí com 800 páginas, o curso completo, um único arquivo, às vezes com 100, 150, às vezes até mais. Me diga como é que você vai ler um livro de... Deixa eu pegar o livro aqui do homem. Como é que você vai ler um livro aqui, ó, desse tamanho, e vai ler 1000 páginas de um PDF, e você vai estudar ainda talvez 15, 14, 12, a depender da sua estratégia, disciplinas. É muito complicado. Ah, porque eu conheço um cara que morou na minha rua, que estudou Constitucional por Gilmar Mendes. Pô, beleza. Você vai ver gente que estudou em grego. Mas enfim, eu estou dizendo aqui o que eu acho que é mais factível. Eu não iria por 2 fontes. Se você conseguir esgotar um edital de AFT por uma única fonte, meus parabéns, você é uma pessoa bem sucedida. Porque eu mesmo não consegui ler o edital inteiro. Então,
é muito complicado você querer fazer o ótimo sem nem ter feito o bom. Eu vejo muito isso no dia a dia e me deparo com inúmeras pessoas que me perguntam: professor, eu devo fazer videoaula, mais isso, mais aquilo? Eu fiz, cara, faça o básico. Essa é a lição primordial. Faça o básico. Faça o feijão com arroz. Depois disso você pode pensar em outra estratégia. AFT em um ano. Essa pergunta é difícil, né? Não lhe conheço, não sei de onde vem, não sei o que é que você tem em mente, mas eu penso que sim. Uma carga horária bacana, uma orientação organizada, você vai conseguir ver muita coisa. Agora, se você vai passar em um ano, não sei, fica difícil dizer. Até pessoas que eu acompanhei, eu devo ter acompanhado para FT até hoje, eu estava fazendo as contas, uns 150 alunos mais ou menos, já nesses quase pouco mais de 2 anos e meio que eu estou aí nessa batalha. Desses 150 que eu acompanhei, eu acho que uns 30%, 40% são pessoas que têm muita condição de fazer uma boa prova. Ou seja, pessoas que esgotaram matérias, edital, poucos, mas esgotaram matérias, pessoas que estão muito bem conhecendo o que a carreira faz, conhecendo as temáticas que a gente discute. Mas assim, o que eu posso garantir é que esse cara provavelmente vai fazer uma boa prova. Se você vai passar, ou se eu iria passar, eu mesmo, no dia que hoje eu contei isso mais cedo, no dia que eu fiz minha prova de AFT, eu saí, bem dizer, todo, vou nem falar o adjetivo aqui, sabia se passei, não passei, fiquei em 36º na primeira fase, depois na segunda fase fiquei em 20º, mas se eu dissesse quando sair a prova, passei, é difícil. Então assim, eu garanto que em um ano você estudando legal, você consegue fazer uma boa prova. Você acumula muito conhecimento. Se vai ser suficiente, só o tempo dirá. Mas para quem está pensando que o AFT vai ser daqui a um ano, eu acho que não vai ser. Eu acho que deve ser a partir do segundo semestre do ano que vem. Ou seja, a pessoa teria mais uns mesezinhos aí para frente para dar aquele gás. Então é isso. Quem gostou, dá o joinha aí. Me sigam nas redes sociais. Para quem não me segue ainda no Instagram, @Prof. Daniel Magalhães. Se você gostou desse capacetezinho aqui, ele pode ser seu. Eu prometo o adesivo para quem passar. Eu mandei fazer alguns, mando repetir. E tô às ordens. Valeu, um abraço, galera. Tchau, tchau.